Olá pessoal, eu sou Guilherme Schwab do blog CFTV Consult e vamos falar hoje aí sobre o review da nova linha da Hikvision Turbo HD 4.0. A Hikvision, através dessa sua linha, ela oferece aí diversos recursos, até então inovadores no mercado de CFTV analógico. A Hikvision, através dessa sua geração, ela oferece no mercado resoluções de até 4K, de até 8 megapixels, né? Também oferecendo aí a compactação H265 Plus, que oferece uma excelente compactação no seu novo codec, gerando aí uma economia de disco de até 80% em relação ao H264 convencional. Um outro diferencial também nesse equipamento que nós analisamos, que nós testamos, é em relação à alimentação das câmeras, usando o sistema PoC 2.0, ou seja, o equipamento simplesmente ele alimenta a câmera através do cabo coaxial. Para esse review nós utilizamos aí um DVR da Hikvision, o modelo DS7204 HUHI K1/P. Esse equipamento ele conta aí com todos esses recursos que nós citamos abaixo, salvo a sua resolução, que é máxima de 5 megapixels nessa versão inicial, nessa versão de entrada. O que acontece? Esse equipamento ele conta hoje com 4 portas, nessa versão são 4 canais. Esses 4 canais eles já disponibilizam a alimentação para suas câmeras através do sistema PoC, Power over Coaxial, ok? E também esse equipamento tem suporte a mais uma câmera IP de até 6 megapixels, na versão aí K1P. Bom, o que acontece? Olhando assim, inicialmente, ele é idêntico à geração anterior da Hikvision. O menu da mesma forma, né, onde você entra no menu principal e você tem todas as configurações, todos os recursos do dispositivo. Exatamente idêntico aí à linha 7200 na versão F1, F1N. Bom, diferenciais do equipamento. Como nós falamos, primeira coisa, se trata aí da linha K1P, né? Nós estamos falando também na questão de câmeras, nós temos aí então as informações sobre o PoC, onde nós temos aí até 4 canais alimentados aí pelo próprio cabo coaxial. Isso gera uma economia muito grande em relação a tempo de instalação e também a questão de você ter centralizado no próprio equipamento, no próprio DVR, a alimentação das suas câmeras. A partir do momento que você vai adicionando alguma câmera, nós estamos aqui com o canal 3, com uma câmera PoC, né, ele já automaticamente vai mostrar ali qual que é o padrão, né? Então está dizendo que a câmeras POC AF ou AT, ok? Bom, como nós falamos, o grande diferencial dessa versão é você poder trabalhar aí com câmeras com resoluções aí de até 5 megapixels. Bom, 5 megapixels, para quem não sabe, é uma resolução aí até difícil, impossível de se visualizar em um monitor convencional, é um monitor aí de 720p, né? 1080p, desculpa, 1080p nós estamos falando aí em 2 megapixels, né? Então já fica bem complicado. Bom, o que acontece? Esse equipamento, nós estamos aqui utilizando ele, algumas câmeras da Hikvision, estamos utilizando em modelos de 3 megapixels, 2 megapixels e 1 megapixel, ok? Até porque nós não conseguimos aqui em nosso monitor, em nossa gravação, nosso limite aqui é de 720 ou 1080p, então fica um pouco difícil de mostrar uma câmera de 5 megapixels. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro diferencial do equipamento, em relação aos demais, como nós já falamos, seria a questão de gravação. Nos parâmetros de gravação, então nós temos aqui as resoluções disponíveis, de acordo com a câmera, com o sinal de entrada que é conectado, que é detectado. Nós temos aqui recursos então de H265 e H265 Plus. Isso vai gerar com certeza uma grande economia muito alta em relação ao uso de disco, ok? Então você tem aí em comparação com as demais soluções do mercado até 80% de economia de disco. O grande diferencial desse equipamento também na questão de substream é você ter até 960 por 576, você tem WD1, então você, se tiver aí uma rede, uma internet de boa velocidade, você consegue tranquilamente monitorar o seu equipamento no streaming secundário em WD1. Então é uma resolução bem alta e bem diferente da maioria das soluções que nós testamos até hoje no mercado. No mais, gestão de disco, como todos os equipamentos da Hikvision, nós estamos aqui utilizando um disco da Seagate, um Skyhawk, né, de 6 terabytes e mais uma unidade NAS da D-Link com mais 2 discos Skyhawk de 1 terabyte. Por que nós estamos adicionando aqui 3 discos, né, nesse equipamento? Precisaríamos para 4 canais 8 terabytes?
muito difícil. Nós estamos aqui com 96 dias de gravação. Na verdade, nós adicionamos para mostrar que o equipamento, então, ele é um equipamento muito robusto e permite que eu consiga tanto utilizar um disco interno de 6 terabytes, como até, no caso aqui, 2 discos externos via rede, via um dispositivo NAS aqui de custo bem acessível, né? E além disso, tá, eu consigo aí, se nós formos ver aqui na questão de câmeras, aqui em câmeras IPs, eu tenho aqui ainda uma largura de banda aí de 91 megabits disponíveis. Para você ter uma ideia, o que nós estamos utilizando hoje? Aqui nós estamos com uma câmera da Hikvision de 1 megapixel, uma DS2CD 1101, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos utilizando nesse equipamento aqui agora, tá? Na nossa detecção de rede, aqui, nosso estado de rede, nós estamos utilizando aqui, ó 5.120 kbps. Então é muito pouco que nós estamos utilizando de banda, ou de largura de banda hoje. Nós temos ainda, para você ter uma ideia, nós estamos disponíveis aqui, gravando com esse equipamento, né? Então nós estamos disponíveis ainda 91 megabits, ou seja, desculpa, mbps, né? Megabits por segundo. Então o que acontece? Então nós temos aí hoje aí um equipamento que oferece nessa versão aqui um alto poder, um alto processamento de rede, um bitrate muito elevado, né? E um alto poder de processamento de imagens também, porque não adianta você conectar nesse equipamento uma câmera de 5 megapixels e não ter resolução aí suficiente para recurso suficiente, né, para processar essas imagens. Se você tem uma ideia aí, nós vamos pegar uma câmera aqui então e vamos adicionar aqui, conectar aqui rapidamente uma câmera de 5 megapixels, né? Vou desconectar uma câmera qualquer ali das que nós estamos utilizando, ok? E vou adicionar aqui uma câmera. O que acontece? A partir do momento que você detecta, que você conecta essa câmera no dispositivo, automaticamente ele já vai detectar ali, ó, a fonte. Nós está falando ali em 5 megapixels, 20, né? 20 frames, ok? Se nós formos olhar essa câmera aqui então, nós estamos trabalhando com uma resolução aí de 5 megapixels, 20 frames. Ou seja, é um equipamento muito rápido que permite que você tenha altas definições, você tenha altas resoluções. Estamos aí com ele aí, com a câmera de 5 megapixels em nosso monitor. E aqui nós temos aqui o DVR funcionando. Vamos aí ligar a luz aqui, ligar o infra. Então aqui temos ele aqui, ó. Gosto de mostrar sempre ao vivo, em loco, para ver como realmente é um teste real que nós estamos realizando. Peço desculpa pela bagunça. Bom, uma questão interessante, pessoal. Cabo da Betacave. Estamos utilizando aqui, ó, uma bobina de 200 metros de Betacave. Ela está indo lá para a rua, lá para o nosso suporte lá externo. E estamos utilizando então uma câmera alimentada pelo próprio cabo coaxial. Ok? Pelo próprio cabo coaxial. O que acontece então? Esse dispositivo, esse equipamento, ele permite que você, como já falamos antes, que você alimente as suas câmeras pelo cabo coaxial. É claro, pessoal, que não tem como você querer alimentar o equipamento, você querer utilizar uma câmera de 5 megapixels, de 2 megapixels, de 3 megapixels, enfim, com alimentação PLC com cabo aí coaxial 4mm de baixa qualidade. Então, para esse tipo de aplicação, é imprescindível que você utilize um cabo de boa qualidade. Além disso, o que acontece? Bom, se eu estou utilizando um equipamento com gravações de 2 megapixels, 5 megapixels, 3 megapixels, né, enfim, de altas definições, a questão é disco, pessoal. Por isso que eu sempre falo aí nos nossos reviews, nos nossos testes. O equipamento, não adianta aí você ter um suporte a altas resoluções, um suporte a altas definições, e você ter uma deficiência na compactação, na codificação dessas imagens. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um equipamento que o custo vai ser muito alto de disco. Esse equipamento, como nós falamos, nós estamos trabalhando aí na sua gestão de disco, com 2 discos de 1 terabyte Skyhawk conectados em uma unidade NAS. A unidade NAS está aqui, pessoal, para quem nunca viu, ó, essa daqui é uma unidadezinha NAS da D-Link, ó, esse Share Center. Dentro nós temos aqui 2 discos, né, de 1 terabyte. Ok? Então o que acontece? Mais um HD interno dentro do equipamento aí de 6 terabytes, no Skyhawk. Bom, a partir do momento que nós temos uma solução então de alta definição, como é que funciona? No menu do DVR,
em configuração de gravação, quando você conecta uma câmera, automaticamente ele já detecta a resolução máxima no caso, e aí você tem as configurações de bitrate, né? Você tem, se o bitrate é variável, se ele é constante, a taxa de frames. Esse equipamento ele trabalha com 12 frames em 5 megapixels, que é uma taxa relativamente boa, né? Contando aí pela alta resolução, né? E aquela velha história que nós já falamos, você tem ali um substream de até WD1, então torna aí a sua experiência mesmo no streaming secundário bem interessante. Bom, o que acontece? O que muda nessa geração da Hikvision, aí, na geração Turbo HD 4.0, como nós estávamos falando ali antes, mostrando ali pela nossa apresentação. Bom, como nós trabalhamos aí com altas resoluções, nessa linha Turbo HD, os DVRs acima de 4 canais, eles já contam com uma saída 4K. Essa saída 4K ela vai fazer com que você tenha condições de visualizar no seu monitor, de visualizar na sua tela, realmente a resolução de entrada do dispositivo. Ou seja, você tem realmente aquela imagem em tempo real e na resolução real. Isso já era disponível na Hikvision nas versões aí HQHI, né, de 8 de 16 canais, desculpa, e nas HU/HI anteriores, na linha F, de 8 e 16 canais. Então isso é bem interessante, você vai conseguir então tranquilamente visualizar o que está entrando no seu dispositivo e na sua resolução real. Ok? Como nós falamos aqui antes, a Hikvision apresenta resoluções desse equipamento, você vai de 1 megapixel, 2, 3, 4 megapixels também, né, pixels, e em versões aí superiores em até 8 megapixels. Então isso é uma evolução muito grande no mercado aí de vídeo monitoramento e em soluções analógicas, né, soluções HD. Bom, voltando ao equipamento, a partir do momento que esse equipamento ele conta aí com todos os recursos, nós temos uma questão muito interessante, nós achamos muito interessante a questão de reprodução. Bom, a velocidade de reprodução desse equipamento é algo fantástico, mesmo trabalhando aí com versões, ok? Trabalhando aí com versões aí de um disco, 2 discos, 3 discos, enfim. O que acontece? A partir do momento que você busca aí, que você aciona o modo reproduzir, o equipamento ele é muito rápido na busca das imagens, ele é muito rápido na sua reprodução, mesmo em mais de um canal, ok? Então você vai ver que é muito rápido, muito ágil. E outra coisa, pela rede, nós estamos utilizando aqui discos locais, disco local dentro do próprio equipamento e mais 2 discos em rede. Então isso é uma característica muito interessante dessa linha da Hikvision aí, em termos de robustez. O que acontece? O que muda nessas gerações dessas câmeras atuais? Bom, primeiro se você for ver aqui, né, resolução de 5 megapixels mesmo aí filmando. Nós estamos gravando aqui o vídeo em 720p, mas você tem uma ideia da alta definição, da alta resolução, principalmente a questão de DWDR, essa câmera aqui é uma câmera que conta com digital WDR, né? Então nós conseguimos aí filmar nossa tela aí sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum mesmo. As câmeras então da Hikvision, desde as versões aí de 3 megapixels, você já conta com menu SD, então você consegue configurar a câmera de diversos recursos, né, que muitas vezes não são disponibilizados nem em câmeras aí IPs de baixo custo, como ajuste de shutter, né? Nós temos aí ajuste de shutter, o modo de flicker, o AGC pode ser ajustado, o brilho pode ser ajustado, o DWDR também, né? Outra questão interessante é a questão de blacklight, então você pode trabalhar então com BLC, você pode trabalhar com HLC, né? Ou trabalhar com o padrão aí normal sem blacklight. Então bem interessante para quem busca aí pegar e trabalhar com uma câmera como essa, como neste modelo aqui, você está aí com o infravermelho desligado, né? E você quer utilizar o HLC para ofuscar aí em partes aí a questão de fontes aí de vídeo com alta iluminação com placas de carro, né? Não é uma câmera LPR, mas para você ler uma placa de um carro com 5 megapixels com HLC ativo, com certeza vai ter um ganho bem interessante, né? O Day Night, então você pode selecionar se você quer colorido, se você quer preto e branco, né? Se você quer automático, ok? Né? Ou se eu quero ajustar manualmente. Eu, no caso aqui, optei pelo colorido. Se eu usar aí o automático, mesmo com o IR ligado, e essa característica do Smart IR da Hikvision é muito interessante e foi muito otimizado nessa versão de câmeras, né? Turbo HD 4.0 com sistema Exir, é a questão aí, você está trabalhando aqui com equipamento, né?
na bancada, de frente aí para de frente aí seu monitor, de frente para um objeto, né? Ele consegue aí, ó, trabalhar com o seu AGC, trabalhar com o seu DWDR, de forma que você não vai ter também com o Smart R um grande brilho nessa superfície branca aqui na parede do meu painel, né? E você vai conseguindo ler ainda o que está acontecendo aí no seu monitor. Então esse é um recurso bem interessante nas câmeras da Hikvision na linha Turbo HD 4.0. Hoje até inclusive conversamos aí com o pessoal do suporte da Hikvision, que nos informou que existem aí possibilidades de atualização de firmware dessas câmeras através do próprio DVR. Ok? Vamos lá. Uma outra câmera também que nos chamou bastante atenção é essa câmera aqui, a DS2CE, né, 16D8T. Nós estamos aqui, não considerem que nós mudamos aqui uma câmera há pouco, né? Colocamos aqui a câmera interna, uma câmera de 5 megapixels. Vou até alterar aqui, vou editar aqui, né, e vou deixar a descrição na forma correta. Então essa câmera aqui, na verdade, é uma DS2CE, né, 16. Vamos apagar aqui. Vai ser uma H1T. Pessoal, só para entender, DS, né, 2CE, 2 seria a linha da Hikvision, CE, que seria uma câmera analógica, 16, que seria uma câmera bullet, H, né, seria 5 megapixels, F seria 3 megapixels, D 2 megapixels e C 1 megapixel. Então aqui nós estamos trabalhando com 5 megapixels. Ok? Vamos voltar aqui. Nessa câmera aqui, nessa câmera de 2 megapixels, que é com alimentação POC, ela tem um recurso chamado de ultra baixa iluminação. Então ela tem uma definição, aí, um sensor aí que tem uma captação de imagem em ambientes escuros bem interessantes. Tanto prova aí que nós estamos trabalhando aí, né, com a câmera aqui com infravermelho desligado sem problema nenhum. Mesma coisa, você consegue no controle PTZ dessa câmera entrar no menu dela principal ali e ajustar diversas coisas. Inclusive, né, se eu quero trabalhar, por exemplo, com Day Night, né, automático, né, com infra ligado ou não, e inclusive ajustar o nível do Smart R. Outra coisa, nesse modelo aqui dessa câmera, nós temos também o ajuste do 3D DNR, que é a redução de ruído, o ajuste de cores, nós conseguimos ajustar bastante. Ok? Nós estamos ali com uma cor muito forte, uma intensidade muito forte ali, né? E vamos voltar ali para o Day Night. Voltar para o colorido, então. Ver como é que vai acontecer. Ó, conseguimos aí reduzir um pouco aí da cor aí do piso. Então, esse equipamento também, uma questão bem interessante, que ele conta, tá? Inclusive, nessa versão aqui, com um WDR real, um WDR de 120 decibéis. Então isso é uma coisa bem difícil aí de se encontrar, ok? De se encontrar hoje no mercado, em relação aí a câmeras, né, de baixo custo, vamos dizer assim. Então aqui nós temos, né, BLC, e nós temos também o WDR, ok? WDR aí de 120 decibéis. Então bem interessante. Vamos lá. Voltando aí ao equipamento, voltando ao DVR, né? Então esse equipamento também ele conta com analíticos em todos os canais. Então o que acontece? No VCA aí eu tenho, por exemplo, diversas câmeras, né? E eu posso ter, né, detecção de cruzamento de linha, intrusão, exceção de áudio e alteração súbita de cena. Sabendo que eu posso ter, né, então analíticos em todos os canais. Cada canal eu posso selecionar aí o analítico que eu desejo. Uma outra coisa aí interessante, né, como já tínhamos falado antes, nesse equipamento, é você poder monitorar ali, né, saber ali a sua informação sobre o PLC. Saber aí se você está utilizando qual padrão de alimentação, né, e também monitorar ali o uso do PLC em cada porta. Pessoal, uma coisa interessante é o seguinte, ó, vocês devem pensar assim, bom, o Guilherme está utilizando ali uma câmera da Hikvision, essa câmera da Hikvision que eu estou utilizando aqui, inclusive, tá, para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui, a H1T, ela não é uma câmera com alimentação POC, então eu estou utilizando uma fonte junto nela, tá? Inclusive aqui a fonte que eu estou utilizando, para vocês terem uma ideia aqui, ó, só para vocês, ó, é a fonte da Lacerda ali, ó. Fonte da Lacerda, aquela fonte UPS 30 que nós temos o review hoje, né?
O que acontece? Bom, mas então ele é um equipamento Turbo HD 4.0, ele trabalha com PoC. Se eu ligar uma câmera qualquer em frente a ele, ligar uma câmera qualquer nele, eu vou ter problema de queimar minha câmera. Sei lá, a alimentação vai dar problema porque, na verdade, né, a câmera vai ser alimentada e vai queimar. Eu vou ter um problema ali de injetar 48 volts na câmera. Negativo, pessoal. Pra ter uma ideia, vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, nós estamos agora pegando uma câmera da Giga, 720p, ok? O que vai acontecer? Eu vou simplesmente desconectar, então, essa câmera aqui H1T. Vou conectar essa câmera H1T no meu cabinho aqui, alimentar com a fonte da Lacerda. E o equipamento ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que automaticamente detectar qual é a câmera que eu estou usando, qual é a entrada de sinal que eu estou usando. Vamos ver o que vai acontecer. O equipamento ele tem que detectar a câmera. Ok, HD 720p, 30 frames. Ok? Ó, a minha câmera da Hikvision está ali. A câmera da Hikvision está aí. Câmera anterior. Eu estou utilizando aí a câmerazinha aí da Giga HD 720p, ok? Então, automaticamente, se eu for ali no menu no menu do meu DVR, esse canal ali já foi, né? Já foi setado ali nos seus parâmetros ali, já foi para 1280 por 720 em HD 720p. Ok? Isso aqui é uma câmera da Giga. Vou pegar aqui uma câmera aqui, vamos trabalhar com o que o pessoal normalmente pode necessitar e utilizar. Agora vamos pegar nesse equipamento aqui, então, uma câmera da Intelbras. Esse modelo aqui é um modelo 1010, VHD 1010 aí da Intelbras. Ok? Deu para enxergar, né? Mesma coisa, pessoal. Vou pegar, vou desconectar o cabo, desconectar a alimentação e vou aí conectar essa câmera aí da Intelbras HD CVI. Ou seja, mesmo nas suas versões de 5 megapixels, enfim, de alta definição, você tem aí sem problema nenhum condições, né, de trabalhar com os equipamentos, com as câmeras, né, de diversos fabricantes de diversas tecnologias. Vamos conectar aqui, aguardar um segundinho. Tá aí. HD 720p. Estou aqui com as duas anteriores, Giga e a Hikvision. Pessoal, aqui vocês já vão ter uma ideia aqui, ó, da diferença da questão de sensores. Claro, nós estamos comparando uma câmera de baixo custo, mas questão do infravermelho. Ok? Então o que acontece? Então deu para ver aí que nós conseguimos aí conectar nesse dispositivo e adicionar qualquer câmera de qualquer tecnologia, seja HD CVI, HD TVI, né? HD sem problema nenhum. Bom, retornando aqui ao DVR, então deu para ver aí que ele é totalmente autoadaptativo. Detectamos também nessa versão, conversamos aí sobre o PoC, né? Sobre você alimentar a câmera pelo próprio cabo coaxial. Nós estamos trabalhando aqui agora nesse momento com uma câmera Intelbras de 1 megapixel, uma câmera da Hikvision 2 megapixels PoC com ultra baixa iluminação, uma câmera de 3 megapixels da Hikvision aqui, né, na versão 3 megapixels também, e uma câmera aqui da Hikvision 4 em 1. Né? Essa câmera aqui nós não temos aí menu OSD, nós não conseguimos aí entrar no menu de configuração dela, que é uma câmera aí mais básica. Bom, voltando então ali às características, né, que nós passamos, então realmente o equipamento ele alimenta aí os dispositivos pelo sistema PoC, pelo cabo coaxial, alcançamos aí 200 metros, era a nossa bobina de 200 metros, mas pela Betacave nós recebemos aí inclusive informações aí dos testes do grande Cláudio Almeida do Instituto CFTV, onde se alcança até 300 metros aí com o cabo HD4, que é esse cabo aqui de custo mais aí acessível da Betacave. Trabalhamos com codificação H265 Plus, né? Utilizamos aí discos de até 8 terabytes, isso foi ampliado na geração anterior, trabalhávamos com 6 terabytes, né?
e com saídas de até 4K. Acredito, pessoal, por essa nossa experiência dessas 2 semanas em uso desse equipamento, essa linha K da Hikvision ela vai disponibilizar, inclusive nas suas versões aí HQ e HG, já o H265 Plus. Esse equipamento também ele tem aí saídas de alarme, então, e entradas e saídas de alarme, então você pode aí tranquilamente trabalhar com equipamento com diversos recursos, né, que permitam aí, inclusive, que quando você tiver, por exemplo, uma câmera e a determinada câmera aí no seu VCA, então vamos colocar aqui uma câmera da rua, né? Essa câmera aqui ela vai detectar, sei lá, um cruzamento de linha, e quando nós tivermos aí esse cruzamento de linha, eu posso inclusive abrir um pop-up, aviso de áudio, enviar, enfim, para a nuvem. Ele trabalha já com Dropbox, Google Drive, OneDrive, e eu tenho disparo de alarme, no caso, que vai gerar inclusive até um como nós chamamos aí, né, disparar uma sirene e fazer até um projeto de uma mini automação. Ok, pessoal? Então esse foi o review do nosso equipamento aí, da nova série da Hikvision Turbo HD 4.0. O equipamento é o DS7204HU-HIK1P, trabalhando aí com alimentação PLC, H265 Plus, analíticos em todos os canais, né? E mais diversos recursos aí já disponíveis nas gerações anteriores da Hikvision. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, aí, curtam aí, inscrevam-se no nosso canal. Vai ser um prazer aí, logo estaremos aí com novos conteúdos aí para vocês. Obrigado.